desse histórico, né, do real que começou ali nos anos 90. E a gente também 94, vai falar, né, sobre para ser exato, o poder, né, de compra de hoje em dia. 30 anos atrás o real era lançado, o Brasil vivia ali uma hiperinflação, 2.500% ao ano. A gente vai trazer Ricardo Valério para conversar com a gente, porque o real veio corrigir um drama que eu não vivi, nasci em 95, mas os que já existiam antes vão lembrar, né? Os meus avós contaram, os livros de história também. Você pagava, professor Ricardo Valério, um preço de manhã, à tarde já era outro. As dispensas aí tinham que ficar cheias para aproveitar o melhor preço. O real corrigiu isso. Bom dia, vamos falar desse assunto que já está dando muito o que falar aqui. Bom dia, Ayrton, bom dia, Paulinho, bom dia a todos. Como você vê, muitas histórias do nosso real ao longo desses 30 anos, né? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente recebia o salário, a gente tinha que correr para o supermercado, logo no início do mês, fazer a compra do mês toda, porque nós íamos fazer uma maratona com os remarcadores das maquininhas lá do supermercado. A gente saía correndo atrás deles para ver se conseguia pegar mais mercadoria antes de ser remarcado. A remarcação era diária, o preço do quilo do feijão amanhecia num preço, terminava no outro. Era uma remarcação média na época de 1,3% ao dia, numa hiperinflação de 2.500% ao mês. No período de Sarney, a gente chegou a ter 80% ao mês, um valor totalmente desproporcional, né? E essa situação. Na época, inclusive, a gente teve mudanças até mesmo estruturais das nossas casas, né? Que ganharam um cômodo a mais, né? Para se fazer ampliação da chamada dispensa, né? Como também muitas pessoas passaram a comprar freezer para poder estocar mercadoria. Era uma verdadeira loucura, realmente, para a gente viver essa situação. A dona Severina, que estava lá comprando o tomate, apesar de ter baixado o preço, ela ter reclamado, a Maria, na época, ela deve até se lembrar que não era por semana, o reajuste era diário, né? Então, era uma situação realmente muito desproporcional. Em relação ao salário mínimo, que foi uma pergunta boa colocada aí, foi um bom legado que o Plano Real deixou juntamente com a atual política, né? O salário mínimo, na época, em 94, era R$ 70, né? Hoje é 1.412, ou seja, um aumento de mais de 1.900% que teve, 20 vezes o valor do salário mínimo da época. Então, o salário mínimo realmente teve um ganho real, houve uma recomposição do valor do salário mínimo. A política atual do governo atual também está valorizando mais o salário mínimo. Prova maior é que, na época, a gasolina, o litro era 0,55, hoje varia aí de 5,80 a 6,20, e o salário mínimo cresceu 20 vezes, enquanto que o combustível, então, de 10 vezes. Então, tudo isso foram as histórias que nós passamos pelo Plano Real, que foi uma conquista do povo brasileiro, que aderiu ao Plano Real, plano muito bem bolado, lançado lá atrás, porque quem diria, né, o presidente do Topete, aquele mesmo presidente que relançou o Fusquinha, né, Itamar Franco, com a participação do nosso Fernando Henrique Cardoso, em equipe de competentes economistas do Pessarida, o Pedro Malan, Gustavo Franco, que trouxeram esse plano fantástico para o povo brasileiro. Tem gente perguntando aqui, Ricardo, se hoje o nosso poder de compra é melhor do que no início do Plano Real? Melhorou alguma coisa? Piorou? Sem dúvida nenhuma. Quem vivencia o povo brasileiro, eu digo que é muito resiliente, é persistente. Essa situação da hiperinflação, a gente vivia já desde os anos 40, né? Depois veio a situação passando por Getúlio Vargas, passando por Juscelino. Quem inventou, quem estimulou essa situação de hiperinflação no Brasil foi justamente no governo do Juscelino, com a construção de Brasília. Nós fizemos um hiperendividamento, né? Depois veio o milagre brasileiro dos militares, onde o Brasil pegou muito recurso externo. Nós passamos a ter uma dívida externa enorme, chegamos a não pagar essa dívida interna, e isso trouxe o processo inflacionário. Então, sem dúvida nenhuma, o Plano Real, eu diria que foi um grande árbitro para o brasileiro estar vivendo hoje a situação. Hoje nós estamos com a inflação
aí de apenas um dígito, né? Quem está vendo agora a situação da nossa vizinha Argentina, que graças a Deus está melhorando, mas é uma situação totalmente insustentável. O dinheiro era corroído, o seu salário você recebia no início do mês, chegava no final do mês, muitas vezes estava valendo a metade do valor do salário. Hoje, graças a Deus, ele está sendo mais composto, né? As mercadorias estão mais ou menos equilibradas. Vimos aí a matéria do Diese aí da cesta básica, mostrando que houve um comportamento muito bom, inclusive aqui em Natal, das 17 capitais pesquisadas, foi dos que teve o menor preço da cesta básica, né? Então, mostra tudo isso graças ao Plano Real, que deu certo, né? Foi política assertiva, não fez reinvenção como foi nos outros planos. Nós tivemos outros 6 planos anteriores, Plano Verão, Plano Bresser, Plano Collor, que não deram certo, porque tiveram medidas muito heterodoxas, aquelas medidas muito extremadas, né? Tivemos confisco de poupança, que deixou muita gente, até hoje, sem sua poupança, sem o seu ganha-pão daquela época, né? Congelamento de preço, que é uma situação que não funcionou. Quem não se lembra aí dos fiscais do Sarney, né? Que chegaram a fechar, inclusive, alguns mercadinhos, né? Em relação à situação do preço. Então, o Plano Real, com toda certeza, é quem está dando essa estabilidade à moeda, está dando previsibilidade. Você não tinha a menor condição de fazer nenhum planejamento. Nenhum investidor internacional viria ao Brasil com a inflação naqueles patamares que a gente tinha de 2.500%. Então, foi uma vitória, foi uma conquista para o brasileiro, né? Obviamente que temos que preservar, a inflação não acabou, ao contrário, apareceu agora em todo o mundo, mas estamos bravamente vencendo essa situação e os preços estão, graças a Deus, mais estáveis. Ricardo Valério, como que de repente o real pode conseguir agora uma valorização maior, né? A gente vive aí diariamente falando da alta do dólar, o real realmente comparado a outras moedas, o dólar é uma delas, o euro é outra, vale muito pouco. Seria esse aí o próximo desafio, junto com a inflação, para o real conseguir uma valorização maior? Nós estamos passando realmente a situação mundial, da Covid para cá, né? Surgiu a inflação, além da Covid ter trazido a doença, também contaminou a economia mundial, global. Quer dizer, a inflação hoje é um fenômeno global. Com a inflação vem essa questão da desvalorização do nosso real, né? O real foi a moeda mais desvalorizada nesses últimos tempos, né? Sobe o valor do dólar. Obviamente, tivemos alguns comportamentos internos aqui que já levaram a essa situação, mas, na realidade, o dólar é um caso à parte, não foi só em função das intervenções de ruído, como diz o ministro Haddad, mas também a gente teve a situação agora do presidente do debate lá da Casa Branca, que todo mundo ficou apreensivo, porque imaginando que o presidente Trump ganhando, vai haver superprotecionismo, vai haver corte de juros, e isso balançou muito essa situação do real. Então, nós temos que ver que a economia ela é muito globalizada, muito conectada, né? Em função disso, há essa redução. Mas o Brasil, graças a Deus, está no rumo certo, pelo menos a gente está aí, menos desemprego, salário mínimo, o valor real melhor, a mercadoria nos preços mais estáveis, né? O juro baixou um pouco, né? E nós acreditamos que até o final do ano, esses juros americanos vai cair para a gente voltar a ter a nossa taxa Selic em queda e o real continuar valendo muito mais, porque se não fosse o Plano Real, a situação que nós vivemos dos anos 40, dos anos 80, 90, era uma situação realmente absurda. O salário era corroído, numa velocidade grande, nem o overnight, que naquela época muitos daqui não ouviram nem falar nessa questão do overnight, dava para salvar o capital. Você botava o dinheiro lá para ele não ser totalmente desvalorizado, mas naquela época a população mais pobre não era bancarizada, então ele não tinha nem como botar o dinheiro na aplicação, terminava do colchão as traças corroendo o seu dinheirinho, né? Então, foram muitas histórias, muitas conquistas que a gente teve com o Plano Real, que hoje é uma moeda sólida, né? E isso também graças àquilo que eles lançaram lá, que foi a URV, Unidade Referencial de Valor, que fez a descontaminação do real para a gente não vir com a inflação passada
para dentro do real, essa sendo uma das grandes vitórias, uma das grandes conquistas da equipe econômica do presidente Itamar Franco na época. Temos mais comentários aqui, né? Se há uma boa expectativa para a economia do Brasil ainda esse ano. Com toda certeza. Como eu disse, os fundamentos da nossa economia estão bem razoáveis, né? Notadamente em termos de empregabilidade, valor do rendimento médio alto, desemprego o menor dos últimos 10 anos, né? Temos que tomar muito cuidado em relação ao nosso déficit fiscal. Mas o governo agora, semana passada, assumiu um compromisso forte de corte de 26 bilhões de reais, que vão levar a gente a preservar o arcabouço fiscal. Temos que tomar muito cuidado com essa parte do controle fiscal dos gastos, que inclusive vieram no bojo de todos esses planos. Sempre tiveram esse controle fiscal, esse controle monetário, para que a gente possa levar à frente. Então, acredito, está aí, saiu a divulgação não só da cesta básica, mas também a gente teve o IPCA 15 agora, com um comportamento bem tranquilo em relação à inflação, e acredito que, se não, talvez a gente tenha um pouco da contaminação desse crescimento do dólar agora, recentemente. Pode haver algum repique na próxima divulgação da próxima inflação. Mas nós vamos ter a inflação esse ano, se Deus quiser, aí abaixo dos 4%, dentro da meta do cupom, da meta tolerada, e as expectativas para o brasileiro em 2024 acho que são bem razoáveis, como também em 2025, se Deus quiser. Antes de encerrar, né, já que nós lembramos aqui várias coisas que a gente fazia com R$1, né, eu e o Paulinho comprávamos 10 pães por R$1, 10 ovos por R$1, teve gente que passava 1 hora de videogame com R$1. O que é que Ricardo Valério fazia com R$1 em 94? Quanto custava, por exemplo, o ingresso do Seu América? Com certeza mais barato. Com toda certeza. Estava para ir lá no velho JL, no Juvenal Lamartine, né? Com muita saudade, né? A gente ia, e essa lembrança do pãozinho não me sai da cabeça, não. A gente, com R$1, aquela cédula que nem existe mais, ela já saiu até de circulação. Agora a gente só tem R$1 em prata, né? Com aquela moedinha de R$1, a gente levava 10 pães para casa, era o jantar, já estava bem esquematizado. E eu lembro também que naquela época tem uma coincidência com o momento que nós estamos vivendo atualmente. Em 93, 94, a nossa seleção brasileira estava numa situação muito delicada, quase não se classificava para a Copa do Mundo em 94. A exemplo atualmente da nossa seleção que está por baixo, né? Então, quem sabe, a economia está estável, está sinalizando que vamos encerrar 2024 bem, que a nossa seleção também melhore, né? Mas precisa trazer bons jogadores para a gente poder melhorar a nossa seleção e a nossa economia esse ano terminar vitoriosa, bem melhor do que a nossa seleção, com toda certeza, meu cara aí. Pois é, seleção que a gente espera aí que com certeza consiga se recuperar, né? Depois do trauma agora no final de semana, fomos dormir tarde, vendo o Brasil sendo eliminado pelo Uruguai na Copa América, né? Essa vai ser a diferença em relação a 94, né? Em 94 a gente terminou com o título. Se Deus quiser, para a gente não ter o desespero, nos anos 90, eu me lembrei de uma situação, a situação chegou num momento tão caótico na nossa economia que teve um cidadão que chegou a sequestrar um avião naqueles anos, nos anos 90, e tentou levar o avião até Brasília, para jogar lá em Brasília, para reclamar da situação do seu salário não render nada, não dava, ninguém conseguia fazer planejamento para nada. Então, o real, os 30 anos do real, é de fato um legado do povo brasileiro que conquistou, que acreditou no Plano Real, que participou do Plano Real, e assim a gente tem esse legado até hoje, e vamos, se Deus quiser, ter um ano positivo em 2024 para a nossa economia. Perfeito. Ricardo Valério, muito obrigado pela conversa. Até mais, tá? Um abraço. Obrigado, até a próxima. Um grande abraço, uma ótima semana para todos. Valeu, até mais.